Olá, que tal a gente tentar um desafio? Tentar resumir 500 anos da história de um país inteiro. Parece uma missão impossível, né? Mas e se desse para entender a espinha dorsal da história do Brasil usando só 4 coisas? Certo? Então, como é que se faz isso? A fonte que inspirou esta análise traz uma ideia muito interessante. A de que a história do Brasil basicamente se apoia em duas pernas que andam sempre juntas. Uma não existe sem a outra, sabe? E que pernas são essas? Bom, de um lado a gente tem a economia, que no caso do Brasil sempre girou em torno da riqueza das matérias-primas. Do outro lado, o poder político. E aí que está o pulo do gato. Quem controla a riqueza, a matéria-prima, controla o país. Simples assim. E isso nos leva, finalmente, às 4 coisas que vão guiar a nossa conversa. 4 produtos que definiram os grandes ciclos econômicos e, por consequência, quem mandava no poder. São eles: o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro e o café. Esse vai ser o nosso mapa. Então, essa é a chave. Entender esses 4 ciclos de produtos ajudam a gente a decifrar a história. Mas, claro, é fundamental lembrar que a história dessa terra não começou em 1500. Milhões de pessoas, os povos indígenas, já viviam aqui muito antes de tudo isso. Vamos lá, primeiro ciclo. Quando os portugueses chegaram, eles não acharam ouro de cara. Então, por uns 30 anos, eles meio que não deram muita bola para essa terra. O interesse mesmo começou com uma árvore, o pau-brasil, de onde saiu uma tinta vermelha que valia uma fortuna. A colonização para valer só engrenou mesmo por um motivo: o medo de perder o território para os franceses, que também estavam de olho na madeira. Agora, a gente avança para os próximos 2 ciclos. Foram eles que realmente moldaram a sociedade e a economia da colônia. Trouxeram uma riqueza absurda para Portugal, mas, ao mesmo tempo, as correntes da escravidão. O segundo grande produto foi o açúcar. Rapidamente perceberam que o clima e o solo do litoral do Nordeste eram perfeitos para plantar cana. E como o açúcar era tipo o petróleo da época na Europa, o Nordeste brasileiro virou o centro econômico de tudo. Só que aqui tem um ponto crucial. Não dá para falar de açúcar sem falar de escravidão. Primeiro, tentaram escravizar os povos indígenas. Depois, começaram o tráfico de pessoas da África, um negócio que, para os traficantes, era ainda mais lucrativo que o próprio açúcar. O número é simplesmente assustador. Quase 40% de todos os africanos escravizados que foram trazidos para as Américas vieram para o Brasil. Bem no auge do ciclo do açúcar aparece um personagem que todo mundo já ouviu falar: Maurício de Nassau. A Holanda foi proibida de fazer negócios com o açúcar brasileiro, então eles fizeram o quê? Invadiram o Nordeste. E a gente aprende na escola que o Nassau era o grande vilão. Mas a história é um pouquinho mais complexa. Olha só isso aqui. Sob o governo de Nassau, Recife se tornou uma cidade super moderna. Ele construiu a primeira ponte de toda a América Latina, o primeiro zoológico e o primeiro observatório astronômico do continente. E ainda por cima, havia uma tolerância religiosa bem grande para a época. Pois é, um pouco diferente da imagem de vilão, né? Enquanto isso acontecia no litoral, o interior do país começava a ser expandido. E aqui a gente precisa quebrar outro mito, o dos bandeirantes. Sabe aquela imagem do herói europeu, de bota, todo arrumado? A realidade era bem diferente. Muitos eram mestiços ou indígenas, andavam descalços, e o principal trabalho deles era caçar outros indígenas para escravizar. Foi assim, nesse processo brutal, que as fronteiras do Brasil foram se expandindo. E foi numa dessas expedições que eles acharam o nosso terceiro produto: ouro. A descoberta de ouro, ali onde hoje é Minas Gerais, provocou uma verdadeira explosão populacional. Em apenas 100 anos, a população da colônia saltou de 300 mil para 3 milhões de pessoas. O Brasil deixava de ser só uma fazenda gigante para começar a ter cidades de verdade. E aqui a gente vê de novo aquela dinâmica de poder. Muito ouro significava muita riqueza para Portugal. E claro, impostos altíssimos, como o famoso quinto, que levava 20% de todo o ouro encontrado. Essa exploração toda gerou revolta, claro. A Inconfidência Mineira, por exemplo, foi uma revolta da elite, que não aguentava mais pagar tanto imposto. Já a Conjuração Baiana foi diferente, foi uma revolta popular, que queria não só menos impostos, mas também o fim da escravidão. Ok, vamos sair do período colonial para entrar no século XIX. Uma confusão danada na Europa vai mudar tudo por aqui, com a chegada da família real e a ascensão do nosso quarto e último produto, o café. Em 1808, Napoleão Bonaparte invade Portugal. E numa decisão assim, maluca, sem precedentes, a corte portuguesa inteira faz as malas e foge para o Rio de Janeiro. De uma hora para outra, a colônia virou a sede do império.
pensa na mudança de status. Isso acelerou tudo, inclusive a independência. Depois da independência, em 1822, o café se torna um novo ouro do Brasil. Ele cria uma nova elite poderosa, os barões do café, principalmente ali em São Paulo. Foi a grana do café que financiou o começo da industrialização do Estado e também a vinda de milhões de imigrantes europeus que vieram para substituir a mão de obra escravizada. E por falar nisso, a abolição da escravidão finalmente acontece em 1888. É um fato marcante, mas também muito vergonhoso, que o Brasil tenha sido o último país do mundo ocidental a acabar oficialmente com essa prática. Mas que liberdade foi essa? A fonte da nossa pesquisa resume a situação com essa frase que é bem brutal, mas direta. Basicamente, 4 milhões de pessoas foram libertadas sem nenhum tipo de plano, sem acesso à terra, sem moradia, sem educação, foram simplesmente jogadas à própria sorte. E as consequências sociais disso, bom, a gente sente até hoje. Chegamos na reta final da nossa jornada. Com o fim do Império e o começo da República, em 1889, aquela ligação direta com produtos só começa a enfraquecer. Mas a instabilidade política, essa só aumenta. O século XX vai ser bem turbulento. A primeira fase da República ficou conhecida pela política do café com leite. Era basicamente um acordão entre as elites de São Paulo, a potência do café, e Minas Gerais, grande produtor de laticínios, para ficar se revezando na presidência. E na ponta, no dia a dia, quem mandavam eram os coronéis, os grandes fazendeiros que controlavam os votos na base do favor e da força. Esse arranjo todo acaba em 1930 com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, uma figura assim, extremamente complexa da nossa história. Ao mesmo tempo em que ele criou as leis trabalhistas e ganhou o apelido de pai dos pobres, ele também governou como um ditador, principalmente durante o período do Estado Novo. A saída definitiva de Vargas da política mergulhou o país numa década de caos completo. Em 54, ele se suicida. Em 60, JK inaugura Brasília. No ano seguinte, em 61, o sucessor dele, Jânio Quadros, renuncia. E em 64, o vice, João Goulart, é tirado do poder por um golpe que deu início a 21 anos de regime militar. E tudo isso nos joga na nossa era moderna, na parte final da nossa análise. Um período de redemocratização que, de certa forma, ainda reflete muitos desses padrões antigos, mostrando uma nação que, de muitas maneiras, ainda está em construção. E isso nos leva àquela pergunta clássica que todo mundo já ouviu: por que o Brasil é sempre visto como o país do futuro? Um futuro que parece que nunca chega. Bom, essa história que a gente percorreu de ciclos de riqueza muito concentrada e de muita instabilidade política ajuda a gente a entender um pouco desse sentimento. Mas a fonte original desta análise termina com uma mensagem poderosa, a de que a história não é um destino. Ela não acabou, somos nós que estamos escrevendo os próximos capítulos, com o desafio de, finalmente, construir um Brasil onde o governo não sirva a um ou outro grupo de poder, mas sim ao seu povo. E essa é uma reflexão que vale a pena a gente carregar.